você se filia lá em novembro no PSDB. Mas a partir de agora já pode botar seu nome nas pesquisas. Não tenha dúvida disso. Eu me filiando a um partido, eu não vou aqui fazer de conta que não desejo. O governo pode trocar o candidato? Eu acredito. Se o candidato do governo fosse definitivo, se fosse uma coisa inquestionável, você acha que essa convergência num candidato do governo já não teria sido resolvida? Eu tenho sido insistentemente, tenho recebido diversas lideranças ligadas ao deputado Franzé, estimulando a nossa candidatura. Está muito longe. Está muito longe. Eu acho que tudo pode acontecer. Olá, eu sou o jornalista Marcos Melo, do Política Dinâmica, e hoje a gente está aqui com João Vicente Claudino, empresário, ex-senador da República. E nesse momento, João, já começando a entrevista, de pré-campanha, muita gente se perguntando quando é que você vai se filiar ao PSDB, é o retorno a uma sigla a qual você já pertenceu, mas a gente não sabe quando é essa data de filiação. Marcos, é o seguinte, nós tivemos em maio uma visita ao ex-governador e senador Tasso Gereissati. Quando eu me filiei no PSDB a primeira vez, e foi o primeiro partido que eu filiei na minha vida, em 97, o Tasso veio à minha filiação. Até porque nós aqui no Piauí temos muito do exemplo da gestão que eles implementaram no Ceará desde 1986, que transformaram o Ceará um estado de uma perspectiva de futuro muito mais complicada, com menos oportunidades até do que o Piauí, mas que eles fizeram com que a gestão transformasse o estado do Ceará. Isso veio o Tasso, depois veio o Ciro Gomes, e aí a gestão do Ceará fez com que o estado desse saltos de desenvolvimento muito significativo. Então, esse vento de exemplo do Ceará, ele sopra para cá, para o Piauí. Você deve ter escutado diversas vezes se questionar esse exemplo. Depois fomos ao presidente nacional, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Tínhamos marcado uma data mais ou menos prévia para agosto, que é o mês de aniversário de Teresina, mas houve todas aquelas questões climáticas no Rio Grande do Sul, ainda hoje acontece. Agora houve um novo fato, onde tem uma nova eleição marcada para a definição do Diretório Nacional do PSDB. Eu estou confiante que o governador Eduardo Leite será reconduzido e marcamos para novembro. A data que está mais ou menos delineada é novembro deste ano. Novembro desse ano. Eu não posso deixar de perguntar isso, João, porque é o seguinte, sempre que você se filia a um partido, sempre que tem aquele... O João Vicente vai se filiar. Alguém se pergunta também, porque você é um cidadão com muitos amigos na política. Será que dessa vez ele vai ser candidato? Tem espaço para uma candidatura de João Vicente? Você vislumbra uma candidatura com essa filiação? Não tenha dúvida. Eu acho que por ter exercido um mandato de 8 anos como senador, você se filia a um partido, claro, para ser candidato, para ser um quadro e ser aproveitado pelo partido, para fortalecer essa legenda dentro do estado ou do município que você queira se inserir politicamente, mas estou me filiando ao PSDB para ser candidato. Eu acho que o quadro, nós construímos uma história dentro do estado do Piauí, representando o povo do Piauí em 8 anos no Senado, e representando com altivez, com respeito. Momentos difíceis que eu vivi dentro do Senado, e o país viveu com mensalão, com lava-jato, petrolão, e nós nos conduzimos de uma maneira reta, não envergonhando o povo do Piauí e fazendo com que essa representação do Piauí, passando 8 anos na mesa do Senado, sem ter o nosso nome, a nossa conduta, a nossa história manchada por qualquer desvio de conduta. Então, nós estaremos de volta ao PSDB, mas para contribuir com o partido, mas oferecendo o nome para essa disputa, principalmente na eleição de Teresina, que sempre foi a referência do PSDB no estado do Piauí. João, deixa eu ser aqui advogado do diabo.
tem essa data para você se filiar ao PSDB. O 45 do PSDB, é óbvio, é o maior patrimônio que o partido tem, além da própria lembrança das suas gestões anteriores. Mas, objetivamente, o número 45 é muito forte para a urna, para o objetivo, para a estratégia da eleição. É lá que você está dizendo que vai se filiar. Bem, aqui você está me dizendo, sim, eu vou me filiar e também quero ser candidato. Mas será que isso não vai ser mais uma vez aquela história de ele diz que é candidato, lá na frente ele desiste? Você vai desistir lá na frente? Essa é uma lenda urbana, Marco. Lenda urbana. Lenda urbana que foi criada no ambiente da política. Você vê, em 2010, eu fui candidato a governador do estado do Piauí, como terceira via. Foi uma eleição muito complicada, porque nós não temos muito essa característica, que foi importada essa cultura para alguns momentos políticos de países europeus e lançaram uma história simples. Como é que vai votar no João Vicente para governador se ele, como fazendo parte de uma família empresarial que detém um armazém Paraíba, proíbe a Casa Bahia de se instalar no Piauí? Eu escutei essa história, que vocês não deixavam a Casa Bahia entrar aqui. E a gente tentou se contrapor isso, mas foi de uma maneira muito forte. Não, isso pegou. Não era nem no inconsciente, não, era no consciente coletivo, que isso era uma verdade absoluta. E o mais engraçado é que a Casa Bahia, em 2012, veio se instalar, trazida por nós, no Teresina Shopping, que é um empreendimento da família, certo? Como se nós não queríamos que ela se instalasse, nós abrimos uma porta justamente para ela instalar e ser concorrente também. Nós entendemos que quanto mais concorrência, quanto mais geração de emprego, mais desenvolvimento, é melhor para a nossa economia. Não é o contrário. Não é o contrário. Não é estabelecendo e fazendo crescer a estrutura pública. É a estrutura pública induzindo o desenvolvimento privado e desenvolvendo a economia. A questão de me lançar e não ser candidato é essa lenda também. Eu só me lancei 3 vezes. Me lancei em 2006, quando fui candidato a senador. Eleito. Me lancei em 2010, quando nós construímos, fora do governo, sem as bênçãos do governo, o maior partido, naquele momento, do estado do Piauí, que foi o PTB, o maior partido. Mais então, de 70 prefeitos, eu lembro. 74 prefeitos à época, disputando a eleição, construindo fora do governo, certo? O governo era um governo do PT, depois passou a um governo do PSB, disputamos essa eleição, construindo fora do governo, com liderança, caminhando, conhecendo o estado do Piauí e conhecendo Teresina, fazendo um partido forte também em Teresina, tanto que nós tínhamos o vice-prefeito à época, que é o ex-senador, o Mano Ferre, que veio a ser prefeito de Teresina. E me lancei em 2014. Dessa vez eu não fui candidato. Mas me lancei para quê? Se eu não me lanço, eu não conseguiria ter o partido unido, com as lideranças motivadas, entusiasmadas sobre o nosso comando como presidente do partido e senador da República, para que nós pudéssemos lançar um candidato a senador, como foi lançado em 2014, e esse senador ter sucesso. Que ninguém acreditava que foi o senador Elmano Ferre, que naquele momento nós quebramos uma tradição. Era quase que automático, o governador deixar o mandato e se eleger automaticamente senador. Ainda mais uma vaga só. Uma vaga só. Né? Isso aí é impensável. Na história do Piauí não tinha ocorrido, mas ocorreu em 2014. Então, nessas 3 vezes, eu lhe garanto que eu me lancei. Nas outras, principalmente a prefeita Teresina, isso não existiu. 2008 foi reeleição do Silvio, 2012 foi reeleição do Elmano, 2016 era a reeleição do Firmino, onde eu votei todas as eleições de Teresina do Firmino, só não votei em 2012, que foi a reeleição do Elmano, e em 2020 eu estava apenas como presidente do partido, tentando ainda salvar algumas candidaturas, e conseguindo salvar algumas candidaturas, e encerrei minha história dentro do PTB. Mas me diz aqui, olha só, a gente já tem aí pesquisas rodando, já a campanha está muito adiantada, mas ela está na rua. Dizer agora, sei lá, setembro de 2023, que tem chance de você ser candidato, não já está tarde não para esse adiantado
da campanha aqui em Teresina? Para os afobados da política está tarde. Isso aí não tenha dúvida. Eu acho que eu nunca entendi esse momento tão antecipado das campanhas políticas e vendo fatos diferentes que nunca tinham ocorrido na política do Piauí. As prévias, como podemos dizer assim, que não sei se encerraram ainda, porque foi um encerramento meio sem entender direito dentro do PT. Meio cabuloso. Entre o Franzé e os dois deputados estaduais, deputado Franzé e deputado Fábio Novo, onde o deputado Fábio Novo foi aí escolhido como o pré-candidato, mas mesmo assim, nesse momento de pré-candidato, eu até estranho, porque eu tenho sido insistentemente e tenho recebido diversas lideranças ligadas ao deputado Franzé, estimulando a nossa candidatura, estimulando o nosso nome, mesmo após a escolha do pré-candidato do deputado Fábio Novo, que era natural que isso ocorresse até que dentro dessa conjuntura, ao caminhar para ele, onde eu não vi isso ocorrer. Certo é tanto que mesmo após esses fatos, ele permanece com a mesma votação, ou as intenções nessas pesquisas antecipadas. Eu não costumo brigar muito de pesquisa, mas tendo uma diferença muito grande, onde o governador tem uma aprovação, e aparece nas pesquisas, de 80%, e o candidato que o partido coloca na rua, menos de 20% da aceitação do governador. E eu acredito que até a aceitação do governador ela é verídica. Eu vejo a atuação do governador, onde abre as portas do Piauí para um novo momento de gestão, inclusive levando a imagem do Piauí a um cenário internacional bem melhor do que foi feito no passado. Torço, mesmo não tendo votado na eleição do ano passado do governador, mas eu torço, desejo, quero que o governador acerte, que o governador encaminhe o estado do Piauí para um rumo de desenvolvimento, mas isso não se reflete aqui em Teresina, na eleição de Teresina. Na aceitação do candidato dele, você não disse. Reflete na aceitação do candidato dele. E Teresina, eu volto a 2010, ela tem um olhar muito crítico a tudo isso. Ela nunca colocou todas as maçãs na mesma cesta, certo? Nunca deu todo o comando político a um partido só. Eu sofri isso em 2010. Eu fui candidato a governador pelo PTB e o prefeito que tinha assumido o mandato pelo afastamento do ex-prefeito Silvio Mendes, porque foi candidato a governador, também do mesmo PTB. Então, isso, de certo modo, me prejudicou, porque começavam a colocar que o PTB teria o comando, não poderia ter o comando do Estado e da Prefeitura de Teresina. Se colocava que o Elmano foi outra lenda, era meu tio, meu primo, e isso não ocorria dessa maneira. Você está dizendo aqui, então, o seguinte, que você acredita que o cenário está muito aberto. Totalmente. Isso que você está dizendo. Totalmente aberto. E você está dizendo também que as pessoas em Teresina, o eleitorado de Teresina, se vê assim como equilíbrio da balança política. Você está dizendo que lá em 2010 tinha um prefeito do PTB e Teresina não votou num candidato a governador do PTB para que não se concentrasse os poderes políticos no mesmo grupo. Justamente isso. E que hoje o grupo do governador Rafael Fonteles e do PT deve sofrer mais ou menos com esse entendimento de Teresina. Ele já tem o governo do Estado e, por melhor que seja o governo, aqui a gente vai ter que balancear. É isso que você... Não tenha dúvida. O povo de Teresina sempre fez essa avaliação crítica e sempre foi muito maduro nesse julgamento. Sempre foi. Não só aconteceu isso comigo, mas aconteceu em outros momentos da vida política estadual e principalmente na capital de Teresina, que começou a ter eleição de 85 para cá, certo? Onde principalmente a grande parte do tempo, de 92 para cá, o PSDB só teve dois partidos que administraram Teresina, o PSDB e o PTB, quando em 2002 o Elmano assumiu.
nenhum outro partido assumiu. E nenhum desses dois partidos chegaram ao governo do Estado. Não é que faltou candidaturas. O Firmino foi candidato a governador em 2006, o Silvio foi candidato a governador em 2010, eu fui candidato a governador em 2010, e isso não foi falta de candidaturas. É esse entendimento que nasce no conceito do teresinense de ter caminhos diferentes e que possam unir em programas, em projetos e ações para a cidade. Então, assim, ficar bem claro, você se filia lá em novembro no PSDB, mas a partir de agora já pode botar seu nome nas pesquisas. Pode. Claro, para colocar. É para colocar, não tenha dúvida disso. Nós não estamos aqui, mesmo não estando filiado, que teoricamente eu não poderia registrar a candidatura. Eu seria inelegível porque não tenho uma filiação. Mas avaliar nomes. Eu acho que Teresina tem tantos nomes aí de tantos partidos. Eu vejo às vezes. Mas porque agora o pessoal está reduzindo o nome nas pesquisas. Pois é, reduzindo o nome, concentrando onde. Eu já vi pesquisa no espontâneo com 80% de indecisos, com 70% de indecisos, com 65% de indecisos. Quer dizer, os nomes se reduzem, são nomes muito mais conhecidos e continua um número muito grande de indecisos na espontânea. É uma incoerência. Então, as pessoas estão querendo um menu maior para ver se aparece. Tem nomes. Tem situações, por exemplo, de 2022 para cá foi criada federação. Então, onde existe a federação do PT, que tem o PT, PCdoB e o Partido Verde, existe a do PSDB com Cidadania, e existe a do Partido Rede com o PSOL. Mas o Partido Rede estava coligado com o pré-candidato Franzé, mas o pessoal não estava. Como é que vai funcionar isso? O pessoal, toda eleição, tem bons candidatos à Prefeitura de Teresina, tem bons quadros, não se coloca nome. Para onde vão? Só pode ir o Partido Rede se o pessoal for junto. É um casamento. Partidos como o Partido Novo, como o presidente Wallace Miranda, que já foi, colocou nomes em outros momentos. O nome dele devia constar na pesquisa devia também. Constar. A própria Lourdes Mello, que já em outros momentos foi até... teve vídeos curtidos nacionalmente em outros momentos eleitorais. Então, mas se encurta o nome como se fosse uma visão de propaganda direta, onde nós estamos há mais de um ano. Há mais de um ano, agora mesmo tramita no Congresso Nacional uma mini-reforma política que estão de uma maneira assodada, correndo, não acredito que passe, daqui até o dia 5 de outubro, para que ela se aprove, para que tenha efeitos ainda na eleição do ano que vem. Se por acaso aprove, tem esse efeito, o que é que nós estamos discutindo aqui há mais de um ano e que pode sofrer alteração na regra do jogo? E aí, nós vamos para onde? Nós vamos para cá, olha para onde é que a gente vai. Você está dizendo que é para colocar seu nome em pesquisa. Sim. Ok, você teve um mandato entre os anos de 2007 e 2015, mas tem quase uma década que o senhor saiu do mandato. O senhor saiu do mandato em fevereiro de 2015. De lá para cá, de quando o senhor saiu do mandato até o dia de hoje dessa entrevista, tem uma geração que não votou no senhor, não lhe conhecia, não tinha acesso à política, nem por meio de rede social, enfim, que eram muito menores naquele tempo. Gente que tinha 16, 17 anos naquela época, não era nem obrigada a votar, e hoje tem quase 30. Essa geração não lhe conhece. Esses 8 anos que o senhor passou no Senado, e antes o senhor foi secretário de Estado, enfim, será que não foram muito apagados? O que é que o senhor fez por Teresina nesse tempo? Interessante. Assim, não fico com raiva não, mas eu estou perguntando o que você fez por Teresina. Deixa eu lhe dizer, interessante que às vezes em rede social, agora eu tenho usado pouco, confesso a você que eu tenho até no Senado, a gente tinha uma equipe muito profissional para fazer Facebook, ainda nós chegamos lá, era o fim do Orkut. Talvez essa turma nova nem não se sabe do não. Orkut. Sabe mais, o que é não. Certo? Mas se instalando o Instagram, e tinha toda uma equipe muito profissional que comandava isso aí, e a gente pôde divulgar. E acho até, eu tenho que fazer uma meia-culpa, que nós divulgamos pouco. Eu nunca fui uma pessoa midiática, nunca fui uma pessoa de
Normalmente, na política, às vezes, você faz uma propaganda muito maior do que as suas obras. Então, você deixa, às vezes, você deixa de fazer uma, duas obras para fazer uma, duas propagandas a mais, gastar muito mais de propaganda, certo? Eu realmente tive essa dificuldade. Agora, e um dia eu lendo na rede social, numa postagem que tinha se colocado, ele disse assim, você falou em apagado, disse assim, ele foi apagado que nem robô. Eu achei uma crítica até positiva, porque na foi tão política, apagado que nem nos escândalos ele estava. Não estava. Então, realmente, eu não tenho inveja disso, porque eu não participei de escândalo algum. Na política, eu sempre me conduzi de uma maneira muito correta. Nessa campanha de 2010, alguns correligionários diziam assim, não sente, rapaz, tu tem que mentir ou inventar uma história. Eu disse, rapaz, se eu mentir, eu vou acreditar na minha mentira e essa mentira eu vou ter que cumprir. Geralmente é então, promessa, né? Isso aí. Eu ando no interior do Piauí, como ando em Teresina, e não sou assombrado por promessas que eu deixei de cumprir, certo? Eu recebo aqui prefeitos atuais que me dizem, olha, senador, na minha cidade, há 13 meses atrás, eu concluí um calçamento que o senhor me deixou em 2015. Há um dia desse, eu fui a uma inauguração de um estádio de futebol que eu deixei em 2014, de emenda, e concluindo agora. Teresina mesmo, agora, nessa atual gestão, vai ser inaugurada a Via Sul, que o Firmino, quando prefeito, me procurou, eu líder da bancada, e nós conseguimos, na bancada dos 3 parlamentares, pedir emendas de 9 parlamentares, e eu coloquei 3 milhões, ainda está sendo concluído. Agora, na atual gestão, a Via Sul... A Via Sul tem a sua assinatura. Tem a minha assinatura, não só como da bancada, de pegar mais 8 parlamentares e colocar pelo menos 1 milhão para Teresina, como também o Parque da Cidadania. Você fala mesmo, eu não estou... Eu estou há mais de uma década que não disputo. Fiz uma pesquisa para me avaliar qualitativa e claro, o que eu ouvi de quem em 2010 tinha 3 anos de idade, que agora tem 16 anos, que nunca votou, e disse, olha, eu ouvi às vezes meu pai, minha mãe, uma referência dele em relação ao trabalho, em relação à conduta como político. Mas o Parque da Cidadania, que foi inaugurado, foi emenda nossa. Deixei de fazer a propaganda, e muita gente não sabe, à frente desse parque tem 3 elevados de ruas que eram becos sem saída, Aurelino de Abreu, Quintino Bocaiúva. Que dá ali no Mafuá. Que dá ali, que foram elevados colocados. Mafuá, Cabral. Por lado de cá, eu vejo agora a inauguração da duplicação da saída de Teresina, mas em 2007. Em 2007, quando o ministro do Transporte era o ministro Alfredo Nascimento, quem conseguiu quase 6 milhões de reais para fazer os projetos da saída da 343 após a Polícia Rodoviária, que vai para Altos, e da 343-316, que vem aqui na Zona Sul de Teresina, que agora chega a Demerval Lobão, foi eu como senador. Eu como senador que consegui, ao mesmo tempo que lá como secretário, conseguimos instalar com o prefeito Firmino o Polo Sul de Teresina, distrito industrial que nós não tínhamos. Aqui no Parque Piauí, o Saci, sufocados. As indústrias queriam se instalar em Teresina, eu como secretário do ex-governador Monsanto, nós não tínhamos local. Tivemos que fazer o Polo Sul e fez todo o desenvolvimento daquela região após o Porto Alegre, o Esplanada, a Cidade Jardim, toda aquela região, certo? Que veio com a instalação do Polo Sul, com a geração de emprego, com o desenvolvimento econômico, que se instalou naquela região de Teresina. Então, tudo isso foi ações que nós tivemos, e mais urbanização, e calçamento, e asfaltamento, que isso aí, então, de certo modo, eu considero até trivial. O senhor, então, o senhor fez aqui, tem assinatura sua na Via Sul, tem assinatura sua no Parque da Cidadania. O senhor está falando dos elevados da Miguel Rosa. O senhor está falando ali... elevado da Tabuleta. Da Tabuleta. Da Tabuleta, onde era o Parque de Feiras e Eventos, aqui na Tabuleta, também
tem recursos. O senhor está falando dos projetos das saídas de Teresina. O senhor não se arrepende não de ter feito isso e de repente deixou de fazer a propaganda? Podia ter economizado num viadutozinho desse e ter mostrado às pessoas, fui eu que fiz. Eu tinha deixado de atender um reclamo da população e de tornar a nossa querida cidade de Teresina melhor para o nosso povo. Quando nós colocamos a criação de mais 10 UTI no HUT, na época, o secretário de saúde, o Firmino, dividiu a secretaria de saúde em 3, eu acho que você se lembra. Lembro. Nessa época, uma para tinha o Lobão, lá na Fundação Municipal, aí tinha a Secretaria de Hospitais. O vereador Lobão era o da atenção básica, que cuidava das UBS, nós equipamos aí em torno de 40 UBS com emendas nossas, ele era o secretário de saúde à época. Então, foi uma experiência que o Firmino fez naquela época. Então, eu, em momento algum, eu ia dormir tranquilo se eu tirasse um recurso disso aí para aplicar na propaganda ou na manifestação da vaidade pessoal minha de ter feito. Quer dizer, tem aqueles que preferem fazer menos, mas falar mais. Eu preferi fazer mais e falar menos. É um erro? Pode ter sido, mas me deixa tranquilo, eu durmo tranquilo com isso. Resumindo aqui, o senhor se filia ao 45. Isso não tem volta. Não tem volta. Vai se filiar. É para colocar seu nome nas pesquisas. Também. Você está vendo esse cenário aberto. Também. Eu acho que tem o nome, meu nome, tem o nome do Luciano, no 45, e pode aparecer um outro. Isso é normal de se colocar. Por isso que eu estou dizendo, em vez de nós encurtarmos esse cobertor de análise da população, nós temos que aumentar esse espectro. Fazer com que as pessoas, porque eu vejo há um ano, quer dizer, um ano atrás, em 2021, o atual governador, ele tinha traço na pesquisa. Se nós fôssemos como não dar a oportunidade a ele, certo? Mesmo tendo uma estrutura de governo toda para alavancar a sua candidatura, mas não dar a oportunidade a ele de colocar o nome. E hoje, ele não seria o governador do Estado. Certo? Não seria o governador do Estado. Então, eu vejo a situação de uma maneira diferente. Eu tive uma relação com o PT muito, muito boa durante o meu tempo de Senado, que eu peguei o segundo mandato do Lula, o primeiro mandato da presidente Dilma, e sempre tive uma relação com o PT nacional, com o PT estadual e com o PT municipal, onde nós tentamos fazer, lá em 2012, a coligação do PTB, com o Magalhães. Aí o Hélito atrapalhou tudo. Aí o Hélito terminou, perdeu tudo. Aqui no municipal, perdeu no estadual, perdeu no nacional, recorreu no nacional, só ganhou porque ele teve que se lançar candidato. Teve que se lançar candidato com um argumento. Mas naquele momento o PT tinha um outro comportamento, tinha um parlamentar também, que sempre foi muito vibrante, muito atuante, muito forte, que era o deputado Assis Carvalho, que era muito, tinha uma posição muito firme, dentro do PT, e fica até feliz, porque o Assis, lá no início da sua vida, ele foi um colaborador nosso no Armazém Paraíba. Ele trabalhou no Armazém Paraíba. Eu sabia que ele era bancário, tinha sido bancário. Mas lá no início, ele trabalhou no Armazém Paraíba, eu acho que foi antes de ser bancário, e foi na parte de imóveis, eletrodomésticos, e uma curiosidade, ele um dia me relatando, disse que foi um momento muito, muito bom na vida dele, de muita experiência, porque ele foi abrir o posto de venda, a agência do Armazém Paraíba desse processo de interiorização, sabe de onde? De Bom Jesus, no Piauí. Ele foi abrir... foi abrir a agência de Bom Jesus no Piauí. Ele passou lá, se eu não me engano, 2 ou 3 anos como agente, e disse que ele sempre contou o sucesso da experiência, da gestão, e tínhamos dele bons resultados lá em Bom Jesus, e sempre tivemos um relacionamento muito, muito, muito cordial, isso aí, e infelizmente ele veio a falecer, e de certo modo é uma falta muito grande para o PT. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, assim, uma constatação, você falou aí de 2010, uma eleição que, em tese, tinha 3 vias para o governo do Estado. O senhor falou de 2012, com o Wellington, o Firmino e Elmano, 3 vias para a prefeitura, mas no Piauí, geralmente, não cabem 3 vias. A gente tem hoje, no momento atual, o que deve ser um candidato do governo,
um candidato da prefeitura, doutor Pessoa ou outra pessoa pela máquina da prefeitura, e tem um grupo progressista, União Brasil, PSDB. O senhor acredita que essa eleição ela cabe 3 vias? Dessa vez? Eu acho que está nascendo, Marcos, até em função da avaliação municipal, tá certo? Da gestão municipal. Então, está fazendo com que o foco, o normal é ter o candidato da situação local, que é da gestão municipal, e o candidato, aquele que mais absorve o cenário de ser opositor a essa gestão. Mas aqui entra o governo do Estado como uma estrutura e um partido muito consolidado dentro de uma estrutura, e o PSDB, como eu disse, de 1992 até 2020, administrou essa cidade por 25 anos e 3 meses, certo? O PTB administrou por 2 anos e 9 meses, então tem uma história, tem um legado em Teresina, de todos os gestores, do Alferraz, do Chico Gerardo, do Firmino, do Silvio Mendes, que fizeram da cidade uma preocupação de obras importantes, mas que há muito que se fazer ainda nessa relação da gestão com a cidade, e nasce naturalmente esses 3 caminhos. Eu não consideraria nem uma campanha que exista terceiras vias. Existe um cenário que foi construído em função de uma gestão municipal que tem uma estrutura forte, né? É inegável. A gente não pode achar que uma pesquisa onde coloque o atual prefeito ou um candidato da prefeitura com 3, 4, 5% real, porque isso é um momento que pode se retratar hoje, mas a eleição é daqui a um ano. Há um ano. Eu acho que a estrutura da prefeitura ela termina naturalmente movimentando, trazendo lideranças importantes, que possam estar motivada ou não, há muito questionamento disso, mas que leva o nome de um candidato desse à rua. Então, eu acho que o ano que vem, esse candidato ele terá uma avaliação muito maior. Então, a gente é que tem que ser competente e ter o discernimento necessário desse caminho para poder ter uma mensagem muito clara das pessoas, porque a pesquisa coloca isso, que a cidade quer uma pessoa com capacidade de gestão, quer um nome novo para Teresina, que não é novo, às vezes, na idade. Isso mostra numa pesquisa que eu fiz, mas nome novo, que nunca disputou uma eleição, que seja oferecido à cidade, que seja um articulador político e um articulador de gestão. Porque, independente do partido que ele esteja, ele tem que ter as parcerias com o governo do Estado, tem que ter a parceria com o governo federal, tenha um acervo de projetos importantes e prioritários para a cidade, para que a cidade avance e atenda às expectativas das pessoas. O senhor está falando de nome novo aí, o Fábio tem novo até no nome. O candidato do governo. Mas não é mais novo, porque ele já foi candidato na passada. Tá certo? Ele já foi candidato, foi experimentado, ficou no 4º lugar, inclusive perdendo para uma candidata nova, que era a Jesse, e ficou à frente dele, certo? Então não é mais a novidade, certo? Então você tem que ver até se ele é o candidato mesmo? Eu acho que sim, eu acho que está tudo muito antecipado. A campanha, essa prévia do PT teve até meio os moldes americanos, né, dos partidos democrata e republicano americano, apesar que não teve um desfecho, ficou um desfecho meio incompreensível de tudo, mas eu acho que ainda está muito longe. Está muito longe. Eu acho que tudo pode acontecer dessa maneira aí. Você acha que o governo pode trocar o candidato? Eu acredito que pode trocar. Da maneira que está acontecendo a campanha política, a pré-campanha política em Teresina, pode trocar tranquilamente. Mas por que o senhor acha que o governo trocaria o nome de Fábio Novo por outro, por exemplo? Olha, eu acho o seguinte, o Fábio, eu acho até um candidato que teve um sucesso na política muito grande, porque você vem lá de Bom Jesus, onde eu acho que ele até procurou, na cidade dele, mostrar a experiência de gestão dele, mas não foi visto assim pela população,
certo? Veio para Teresina, conseguiu ser presidente do partido, administra uma secretaria e daí em pesquisas, inclusive na minha, coloca ele como um bom gestor, mas um gestor muito específico, de uma área específica, porque é muito fácil você ter uma gestão onde você não depende do orçamento público. Você tem... Não, você tem leis de incentivo do Estado que fazem com que se mantenha o patrimônio cultural do Piauí. Eu acho que é importante. É importante você ter a iniciativa privada parceira pública, mas você dá a uma gestão dessa a tranquilidade necessária orçamentária. Agora mesmo, o Estado do Piauí, como todos os municípios do Brasil, todos os governos, reclamam da queda dos fundos de participação estadual e municipal. Você viu o secretário da área específica da cultura reclamando da queda do orçamento? Não, porque não tem. Você tem projetos. Eu mesmo aqui na empresa, como no grupo, que se chegou, foi divulgado até também pelo governo, que o Grupo Claudino apoia 90% dos projetos culturais, certo? Claro que isso é abatido no imposto, no ICMS, que iria para o cofre público, que talvez, se tivesse no cofre público, ele não voltasse para a cultura, fosse para a saúde, para a educação, para a segurança, que são as prioridades básicas disso aí, certo? Então, é muito simples, você não vê esse reclamo. Acho importantíssimo você ter na cultura a força da identidade de um povo. Força da identidade de um povo, certo? Então é importante, mas outras áreas também são importantes. Me diz o seguinte aqui, na sua experiência, a experiência que você tem de governo, de campanha, então você está dizendo aqui que o cenário está aberto, eu vou insistir nisso, 60% ou mais de eleitorado que está querendo ver o que ainda aparece, o seu nome tem que entrar, você acha que pode mudar o nome até do candidato, de tão aberto que está, o candidato do governo pode ser outro. Você vê forças políticas também, porque a gente não pode ignorar, forças políticas, elas têm influência muito grande na eleição. Você está vendo forças políticas aguardando cenas dos próximos capítulos? Olha, deixa eu lhe dizer, se o candidato do governo fosse definitivo, você tem partidos que formam a base, como o MDB, como o PSD, que também tem nomes, e bons nomes, oferecendo para a população teresina, e também estão fazendo trabalho. Se fosse uma coisa inquestionável, você acha que essa convergência num candidato do governo já não teria sido resolvida? Agora, pode-se impedir de um candidato com tanta tradição como o MDB não ter um nome que se coloque para Teresina? Não. É muito natural, é normal, é legítimo que se faça dessa maneira. Enxergando por esse lado, o MDB é o maior partido da base, né? Eu vi o senador Marcelo Castro dizer em entrevista essa semana e defendendo, quanto mais candidatos da base do governo, melhor. Quanto mais candidatos a serem avaliados, e falou de candidaturas, não era só de colocar o nome em pesquisa, mas quanto mais candidato que se ofereça à população teresina, melhor. Então aí tem uma estratégia política, mas também tem uma incerteza em razão de uma própria candidatura. Tá certo? Eu estou lhe colocando de sinais que são efetivamente colocados na mídia, na imprensa, de lideranças importantes do estado do Piauí. Isso é muito normal, muito natural. E nós estamos há mais de um ano. Há mais de um ano. Em 2020, se coloca que talvez o Firmino tenha lançado um candidato muito tarde. Eu acho que não. Nós tínhamos uma situação totalmente atípica mundial, onde decisões administrativas do próprio prefeito Firmino pode ter ocasionado uma avaliação para menos de um candidato do Poder Público Municipal da Prefeitura de Teresina. Quem que garante que ele tendo sido lançado no ano anterior e tendo acontecido a pandemia no ano de 2020... De repente era pior ainda. Era pior ainda. Tinha um desgaste maior, tinha uma... Eu não vejo dessa maneira. Então, eu acho que nós estamos
por muito tempo ainda, e acho que a gente pode ter muita surpresa ainda nesse cenário político. Contando com essas surpresas, eu já também agradeço a entrevista. João Vicente Claudino, ex-senador da República, empresário, em breve filiado ao PSDB e pré-candidato. Não tenha dúvida. Coloco meu nome à disposição. Isso aí são as decisões que não dependem só da gente. Eu aprendi na política que quando você disputa um cargo proporcional, você depende da sua vontade, da sua estratégia, da sua estrutura, contando com a estrutura partidária e vislumbrando o desejo das pessoas que você irá representar. Eu nunca disse, Marco Melo, e desafio quem tenha isso, o meu mandato. Essa frase eu nunca disse. Porque o mandato que eu exerci durante 8 anos nunca foi meu. Sempre foi do povo do Piauí e eu estava lá com uma procuração deles para resolver. Dos que votaram em mim e dos que não votaram em mim. Eu nunca agi na política separando. Você nunca foi de extremos? Nunca fui. Nunca fui separando. Um prefeito que não tinha votado em mim, eu deixei de ajudar ou penalizei. Porque no momento que é uma briga de líderes, quem sofre não são os líderes, quem sofre são as pessoas. Então, por que eu ia penalizar uma cidade? Porque num determinado momento político, uma liderança municipal deixou de me acompanhar dentro de um desafio pessoal, mesmo que representando o Estado. Eu não poderia nunca penalizar uma população dessa. Então, fiz dessa maneira, não me arrependo de nada, me conduzi de uma maneira firme e reta, e é assim que eu vejo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento importante para Teresina, é um momento de rediscussão de todo esse cenário político, e eu me filiando a um partido, eu não vou aqui fazer de conta que não desejo. Desejo sim, nunca tinha desejado antes, mas desejo agora. E esse e outros conteúdos, outras entrevistas, você acompanha no Política Dinâmica. Tem muita coisa para rodar daqui até as eleições. Um grande abraço.